seguidores de Mama, sou a Beatriz Moser, nutricionista oncológica e voluntária da instituição. E a dica de nutrição dessa semana é sobre desconstruirmos algumas ideias alimentares, filosofias alimentares, que a gente fica pensando assim, nossa, só vai ser legal se eu seguir toda a linha Ayurveda, ou se eu me tornar exclusivamente vegano, totalmente vegetariano, macrobiótica, enfim, várias filosofias que é interessante a gente parar um pouquinho para pensar e ver em que contexto nós estamos vivendo, né? A gente sabe que quando se tem uma doença grave, como é o câncer, a gente repensa algumas condutas e é importante que se repense, porque se nós voltarmos depois de tratarmos a doença, voltarmos ao que fazíamos antes, há uma grande possibilidade de reincidir num câncer. No câncer de mama existe a reincidência em 60% dos casos, principalmente se a mulher ou o homem, não importa, estão acima do seu peso quando é um câncer dependente de estrogênio. A gordura em excesso é produtora de estrogênio, né? A gordura branca, que é a que a gente cria no corpo comendo coisas brancas, porque são alimentos refinados e que é um excesso de energia que provavelmente vai sobrando ao longo dos anos. Provavelmente não, né? É isso que acontece. E a gente vai fazendo um acúmulo de gordura e essa gordura é produtora de estrogênio. Bom, mas voltando às filosofias alimentares, o que é importante a gente entender? Nem sempre tudo que uma filosofia alimentar preconiza eu vou conseguir comer. Tem pessoas que não conseguem lidar com o sabor amargo, outras com o sabor azedo, e isso faz totalmente diferença assim, na hora de eu escolher um hábito alimentar. Então, esses dias até assisti uma live muito bacana de duas moças que trabalham com Ayurveda há muitos anos e o tema da live foi justamente desconstruir o que se pensa sobre a Ayurveda, porque nem tudo na Ayurveda serve para todos, mesmo que eles tenham doshas iguais, enfim, porque cada pessoa tem o seu estilo, tem a sua bagagem. E o que eu queria dizer aqui para vocês? É importante que a gente não sofra mudando o tipo de alimento. Nós comentamos também em vídeos anteriores que gostar de um alimento é treino. Então não tem como eu sair gostando de cúrcuma se eu nunca comi. Se eu venho de uma família que nunca comeu. E se eu não acredito nela também. Né? Isso é um exemplo, mas serve para qualquer coisa, para brócolis, para cenoura, enfim. Então eu recomendo assim, ó, informe-se sobre as filosofias alimentares que lhe interessam, mas assim, ó, pense dali o que lhe convém, o que está mais ao seu alcance. Eu não preciso pagar fortunas por um alimento que não produzimos na nossa região. Porque sempre um alimento vai custar mais caro se ele foi produzido em um lugar mais longe do que nós vivemos e se não é época desse alimento estar sendo produzido. Então, esse é um alimento caro, talvez ruim para o paladar de algumas pessoas, e que a gente deposita nele toda uma cura, toda uma vitalidade, e nem sempre é esse o caminho, tá? O que eu considero importante nessa trajetória de mudanças alimentares importantes para o tratamento oncológico e importantes para a vida, para que se tenha vitalidade, para que se tenha bastante saúde? Que a gente comece esse hábito alimentar devagar e selecionando bem, será que realmente é isso que eu quero? E aquele critério que eu falo bem seguido aqui nos vídeos,
pense sobre esse alimento se ele está original. Essa é a parte importante. Quanto mais original estiver esse alimento, independente do que prometem em relação a ele, porque nem sempre eu vou conseguir digerir corretamente um alimento se eu não comi esse alimento gostando dele, ou pelo menos tentando gostar dele, né? Quando a coisa é na obrigação. Então, pense um pouquinho, olhe para esse alimento e pense se ele é original. Todo alimento original e comido de forma variada, eu não preciso comer tudo todos os dias. Eu posso comer hoje uma castanha do Pará, amanhã coco, depois de amanhã amendoim ou um fruto oleaginoso, vamos pensar, uma amêndoa, uma noz. E se eu for para os vegetais, eu não tenho que comer rúcula todos os dias. Eu posso comer agrião, eu posso comer alface, eu posso comer espinafre e assim eu vou. O que é importante? Pense, olhe para esse alimento se ele está original. Essa é a minha mensagem dessa semana. E não precisa ficar angustiado se não conseguir seguir toda uma doutrina alimentar que não é da nossa origem, né? Claro que todas elas têm um lado muito bacana, muito poderoso e que é preciso que esse alimento seja original, de qualquer filosofia alimentar, ok? Um abraço.